Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e hoje aqui no meu canal Física Fácil Play nós vamos falar sobre cinemática, mais especificamente sobre MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. E depois a gente vai fazer 8 exercícios para fixar o conteúdo do movimento retilíneo uniforme. Então, sem perda de tempo, vamos ao que interessa. Bom, o que caracteriza um movimento retilíneo uniforme? Então, como vocês estão vendo aí, é um movimento em uma reta e a velocidade é constante. Por isso, se a velocidade é constante, ele não tem aceleração, a aceleração é nula. Por isso que ele é considerado uniforme, porque não há variação de velocidade. Então, falou em movimento retilíneo uniforme, movimento em uma reta e velocidade constante, ou seja, a aceleração ela é nula. E a gente tem uma equaçãozinha, que é uma equação bem simples, para definir a velocidade em função do espaço, em função do tempo. Então, se eu quiser determinar a velocidade de um objeto, de um móvel, de uma partícula, enfim, no movimento retilíneo uniforme, basta eu dividir o espaço, que é o ΔS, divididos pelo ΔT, que é o tempo. Com isso, eu vou obter a velocidade do objeto, do móvel, da partícula, enfim. Para fixar isso, vamos fazer um exemplo bem simples. Então, como está aí. Um carro percorre um trecho de 500 metros em 20 segundos. Sabendo que sua velocidade neste trecho foi constante e que o trecho é perfeitamente plano e reto, determine a velocidade nesse trecho em quilômetros por hora. Bom, é só a gente usar a equação. Velocidade é igual ao ΔS, que é o espaço, divididos pelo ΔT, tempo. Quem é o ΔS, né? Vamos lá. Velocidade é igual a espaço final, que é o S, menos o S0, que é o espaço inicial, divididos pelo T, que é o tempo inicial, perdão, o tempo final, menos o T0, que é o tempo inicial. Colocando esses dados na equação, quem é o espaço final? É o 500 metros. O espaço inicial qual é? Zero. Ele partiu de um instante no eixo de coordenadas no espaço zero ali, né? Quem é o tempo final? É o 20 segundos, certo? E o tempo inicial é o tempo zero. Com isso, simplesmente é pegar e dividir 500 por 20, que vai me dar o quê? Essa é a velocidade do carro, né? 25 metros por segundo. Mas o problema pede que a gente coloque essa velocidade em quilômetros por hora. Então vamos aprender a converter metros por segundo em quilômetros por hora e vice-versa. É muito simples. 25 metros por segundo, para eu passar para quilômetros por hora, o que eu tenho que fazer? Então, 1 metro equivale a quantos quilômetros? Equivale a 0,001 quilômetros, né? E 1 segundo equivale a quantas horas? Ora, 1 hora tem 3.600 segundos. Então, 1 segundo para passar para 1 hora, no caso, né? 1 hora tem quantos segundos? 1 sobre 3.600. Fazendo essa conta, a gente vai chegar à conclusão que basta multiplicar, é o mesmo que multiplicar por 3,6. Então, quando a gente vai converter lá a velocidade que a gente calculou de 25 metros por segundo em quilômetros por hora, multiplico 25 por 3,6, vai me dar 90 quilômetros por hora. Essa é a velocidade média que o carro percorre em 500 metros depois de 20 segundos, certo? E aí, um resumozinho bem simples para vocês não esquecerem. Se eu quiser passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Se eu quiser fazer o contrário, ou seja, passar de metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Vale a pena guardar e decorar isso daí, porque isso pode ser muito útil, tá? A partir da fórmula da equação que define a velocidade, eu posso derivar também o tempo e o espaço. Simplesmente, o ΔT ele vai ser o quê? O ΔS sobre a velocidade. Isso é álgebra, né? Troca o ΔT pelo V, joga outro para cima e o V vai para baixo. E o ΔS é igual ao quê? É simplesmente o ΔT vezes a velocidade.
muito simples, né? E aí, para gente finalizar as equações disponíveis no movimento retilíneo uniforme, vamos determinar a função horária da posição. Partindo lá de velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, então em um determinado instante t, qual vai ser a velocidade? Vai ser igual ao quê? Ao S menos S0 divididos por t, que é o instante que eu estou querendo calcular a velocidade, certo? Então, eu vou usando o álgebra aí, o espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa é a função horária da posição. Vamos fazer um exemplo para a gente fixar. Um carro se encontra viajando numa estrada plana e reta com uma velocidade constante de 100 km por hora. Num determinado instante, ele passa pelo ponto da estrada indicativo quilômetro 4. Após 2 minutos e 24 segundos, por qual ponto indicativo dessa estrada esse carro irá passar? Vamos lá. Basta usar a função horária da posição. Espaço final é igual ao espaço inicial, que é o S0, mais a velocidade vezes o tempo. Mas lembrando que, no sistema internacional, as medidas sempre são feitas em metros e segundos, ok? Então vamos converter a velocidade que a gente tem de 100 km por hora em metro por segundo. Como a gente já viu, para eu passar de km por hora para metro por segundo, basta eu dividir por 3,6. Então eu vou ter que a velocidade de 100 km por hora equivale a 27,78 metros por segundo, certo? Determinada a velocidade em metros por segundo, é só jogar esses dados na equação. O tempo que eu vou querer vai ser o quê? O 2 vezes o 60, né, mais 24. Quer dizer, perdão, o tempo que aqui eu estou calculando qual é o tempo em segundos, né? Qual é o tempo em segundos que eu vou ter, que eu já converti a velocidade, e o tempo, como foi dado em 2 minutos e 24 segundos, qual vai ser o tempo? É 2 vezes 60 mais 24, são 144 segundos. Aí sim, agora está certo. Eu vou jogar os dados na equação. S, que é o espaço final, é igual ao espaço inicial. Qual é o espaço inicial? Ele não partiu do quilômetro 4? Então é o quê? 4.000 metros, mais 27,78, que é a velocidade, vezes o tempo. Qual é o tempo? 144 segundos. Fazendo essa conta, a gente vai descobrir que o espaço final é 8.000 metros, ou seja, seria como se fosse o quilômetro 8. E aí não está no slide, né, nessa lâmina, mas vocês podem também calcular quantos quilômetros, né, ou metros, né, esse carro percorreu nesse intervalo de tempo de 2 minutos e 24 segundos a 100 km por hora. Ele percorreu o quê? Simplesmente, qual é o espaço inicial? É 4.000 metros, 4 km. Qual é o espaço final? 8.000 metros, ou 8 km. Ele percorreu tão quanto? 8 km menos 4 km. Ele percorreu 4 km, ok? Muito fácil, né, gente? E aí, eu vou colocar um coroláriozinho, nosso tradicional papel azul, com um resumo das nossas equações, tá? Então, movimento retilíneo uniforme, basicamente, são só essas duas equações. Velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Eu não coloquei aqui o delta, qual é a equação do ΔT, né, do tempo nem do espaço, porque você não precisa decorar, basta você desenvolver ela. Se você sabe que o velocidade é espaço sobre tempo, o tempo vai ser o quê? Espaço sobre velocidade. E o espaço vai ser o quê? Tempo vezes velocidade, certo? E a gente também coloca a equação da função horária da posição, que é essa que vocês estão vendo aí embaixo. Espaço final S é igual a S0, espaço inicial, mais velocidade vezes tempo. Ok? Então, a parte teórica de movimento retilíneo uniforme é só isso, gente. Não tem muito mistério nem muito segredo. Tá? Vamos agora fazer alguns exercícios para a gente fixar o nosso conteúdo. E se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilha, se inscreva no canal. Isso vai ajudar muito o nosso canal. Tá legal? Valeu, gente. Vamos seguindo na sequência com os nossos exercícios de movimento retilíneo uniforme.